Boa tarde aos internautas. Nós estamos começando mais um Momento Bancário em debate com a presidenta. A nossa presidenta, Juvândia Moreira, não pôde estar aqui conosco esta tarde. Então, eu, Neiva, sou da diretoria executiva do sindicato, da Faculdade 28 de Agosto, vou fazer o bate-papo com vocês hoje. Nosso programa é em homenagem ao mês da consciência negra. Então, além dos debates que a gente faz do combate ao racismo e da inclusão dos negros e negras no mercado de trabalho, o coletivo de dirigentes aqui do sindicato escolheu que a gente discutisse também a situação dos imigrantes no Brasil. E para fazer esse debate com a gente hoje, eu tenho a Rosana Silva, minha companheira da Central Unida dos Trabalhadores, da Secretaria de Combate ao Racismo. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. O meu companheiro Moisés Marques, que é diretor acadêmico da Faculdade 28 de Agosto e especialista em relações internacionais. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. E também aqui o Sar Massar, que é representante da comunidade senegalesa no Brasil. Boa tarde. Então, gente, a gente escolheu discutir esse tema porque a questão do combate ao racismo é uma questão muito importante para nós aqui do sindicato, que inclusive temos uma mesa de igualdade de oportunidades para discutir com a Federação dos Bancos a inclusão dos negros e negras no mercado de trabalho, condições iguais. Mas também a gente não pode deixar de olhar que há uma situação no mundo envolvendo a imigração. Estamos recebendo muitos trabalhadores de outros países e a gente também se preocupa com essa questão. Para começar o nosso papo, eu queria perguntar para a Rosana. O que a gente está fazendo lá na Central Única dos Trabalhadores nessa questão do combate ao racismo e quais os desafios que nós temos? Então, na Central Única dos Trabalhadores, nós temos, depois da criação da Secretaria, nós desenvolvemos várias ações com sindicatos filiados à CUT, através de formação, discutir as convenções 100, que é esse trabalho igual, direito igual para homens e mulheres, e a convenção 111, que é eliminar toda e qualquer forma de discriminação no local de trabalho. Como a gente faz isso? A gente faz através de seminários, articulações, a gente vai conversar no sindicato, cria os coletivos do sindicato para fazer essa interação, essa socialização, discutir a questão racial com os trabalhadores negros e não negros, né? Então a gente tem esse trabalho. E quais são os principais desafios para a gente da Central Única dos Trabalhadores na inclusão? Nosso principal desafio é a questão da salarial, né? Condição de trabalho, trabalho digno. Os negros e as negras ganham mais de 50% negros, menos que os homens e as mulheres brancas. A precarização do serviço. O trabalhador negro, ele não tem uma ascensão, ele pode ter a formação, ele estuda, ele faz todo o processo para ter uma elevação de cargo. Isso não acontece por conta do preconceito no local de trabalho. Então a gente tem que fazer, trabalhar com os RH, quem contrata, trabalhar com o chefe, com seus encarregados, para entender que o negro tem toda a condição de elevar o seu cargo, não. E os primeiros demitidos são os negros e as negras, e depois também não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então a gente tem esse trabalho de fazer essa integração, essa socialização, e entender que nós somos todos iguais. Então esse é o grande desafio. Temos que ter direitos iguais, direitos né? iguais entre homens e mulheres. Sá, é você que é representante da comunidade senegalesa. Quantos senegaleses tem no Brasil hoje? E por que eles vêm para o Brasil? Por que escolhem o Brasil? Boa tarde, eu vou agradecer ao Sindicato das Bancários também por dar uma oportunidade para falar sobre a comunidade senegalesa aqui no Brasil, mas também as africanas também aqui no Brasil. Também eu estou aproveitando nesse dia, também nesse mês, que eu vou falar um mês muito importante para a comunidade negra, também para também as imigrantes africanos que estão aqui. Vou falar, hoje tem mais ou menos 10 mil senegaleses aqui no Brasil. Porque eu cheguei aqui em 2008. Quando cheguei aqui, a gente estava com 20, 30. Mas, durante esses 6 anos, 5 anos, chegou muitos senegaleses, também chegou muitos africanos. Eu vou falar, tem mais ou menos 10 mil senegaleses aqui no Brasil.
São Paulo também tem mais ou menos 2.500 senegaleses aqui, vivendo aqui. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam aqui? Eu vou falar as principais dificuldades que a gente encontra aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, é a língua portuguesa. Isso é um ponto muito importante para a comunidade, porque eles o problema de se comunicar que está dando mais trabalho, porque quando você é um país, se você não conseguir se comunicar, isso é um fator que vai te atrapalhar. Também tem o problema também da saúde, o problema da validação do diploma. Tem também outro problema que a gente fala é racismo também, xenofobia também. Eu vou falar, tem todos os problemas que os brasileiros negras estão sofrendo, também as imigrantes também eles estão vivendo esse problema, vivendo muito mais pior. Moisés, em 2015 a gente recebeu mais de 14 mil haitianos e, segundo a Polícia Federal, o número de imigrantes registrados aumentou em 160% em 10 anos. O Brasil tem recebido muitos imigrantes, principalmente de comunidades negras. Mas a gente vê que tem uma onda migratória no mundo, né? Tem uma onda de refugiados no mundo, isso são problemas geopolíticos, que a gente fica até mais preocupado agora quando você vê a eleição do Trump, por exemplo, que diz que vai expulsar todos os migrantes, né? Você que é especialista nessas questões. Por que está acontecendo isso e o que a gente pode tirar de... Quais são as preocupações que a gente tem que ter sobre isso, né? Olha, na verdade, a questão do refúgio, a questão da imigração, a questão do asilo político são questões sempre conturbadas no ambiente internacional. Por quê? Primeiro porque essas questões elas precisam ser pacificadas dentro da ONU. Quer dizer, por exemplo, dá um exemplo. Hoje você tem pessoas que saem das suas respectivas regiões por vários motivos. Evidentemente, o motivo político, o motivo da violência política sempre foi o motivo principal. Mas, por exemplo, você tem gente que está saindo de regiões desertificadas por questões ambientais, por falta de água, por falta de condições de plantio, por falta de condições de moradia e tal. Aí a ONU precisa definir uma figura que eles chamam de deslocado ambiental para depois chamar isso de refugiado. Quando você chega num país como o Brasil, você tem a figura jurídica do refugiado, que em tese precisa ter um motivo político para pedir o refúgio, você tem a figura política do asilado, então essas figuras se confundem, e aí você pega um país como o Brasil, por exemplo, que tem uma Constituição que no artigo 4º está dizendo que o Brasil concede sempre asilo ou refúgio, e aí você tem um recrudescimento dessa política num período como esse, por exemplo. Então, assim, o que está acontecendo no mundo, para resumir a história? Muita gente saindo por diversos motivos, entre eles, por exemplo, você tem hoje a violência do Estado Islâmico, por exemplo, que tem trazido muita gente para a Europa, da Síria, do Iraque, enfim. Mas você tem também todos os conflitos, por exemplo, conflito na Costa do Marfim, na Nigéria, você tem conflitos, por exemplo, na região da Etiópia, da Eritreia, da Somália. Então, você tem todos esses conflitos que vão trazendo as pessoas a buscarem outros locais. Agora, com uma eleição como uma figura como do Trump, você tem a possibilidade de uma piora muito grande na receptividade dessas pessoas. É possível a gente afirmar que a maior parte dos imigrantes que a gente recebe é de população negra? Olha, é muito difícil isso no Brasil, porque, veja, quando você tem a figura do refúgio, por exemplo, você tem que passar pelo CONARE, que é o Conselho Nacional dos Refugiados, e aí o CONARE tem um levantamento, mas tem um levantamento basicamente das pessoas que pedem o refúgio, por exemplo. Então, assim, para você pegar o levantamento das pessoas que chegaram nos últimos anos no Brasil, a gente tem um número, por exemplo, muito grande, que é sempre um número que a gente tem dúvidas, por exemplo, de bolivianos em São Paulo ou no Brasil. Eu já ouvi até falar em 400 mil pessoas, quer dizer, a gente não tem muita certeza desse número. Então, assim, não dá para afirmar que a maioria dessa população é negro ou é afrodescendente, mas tem um número muito grande que chegou nos últimos anos e provavelmente chegam porque a gente também é um país majoritariamente negro, quer dizer, se a gente fosse falar, talvez o Brasil seja, depois da Nigéria, o país com o maior número de afrodescendentes no mundo.
né? Agora, veja, isso não quer dizer que necessariamente essa população vai ser bem recebida. Como ele diz, eles sofrem tudo que o negro brasileiro sofre e ainda sofre a xenofobia por serem imigrantes. Você acha que essa questão cultural, é por isso que as pessoas buscam o Brasil? É por isso que as pessoas olham para o Brasil e acham que sentem identificação? Eu vou te falar, porque imigrante africano, como por exemplo, os africanos, eles não conheciam muito bem o Brasil. Para mim, Lula, que dá força, que abre as portas, porque antes do Lula, eu acho que tive 3, 4 embaixadas na África. Quando chegou o tempo do Lula, eu acho que as embaixadas, consulado, ele já chegou mais de 40. Agora, as relações econômicas entre África e Brasil começam a crescer. Porque antigamente, para mim, as coisas que eu estudei, África, as relações entre África e Brasil estavam fechadas 0,5%. Agora, quando chegou Lula, as relações econômicas começaram a crescer, as portas começaram a abrindo, os programas daqui Brasil foi levado para a África. Até Senegal tem vários programas que o governo levou lá para que essas portas sejam, como eu falo, as portas sejam bem abertas, que os países podem trabalhar, ter relações bilaterais. Isso agora puxa os africanos também para falar como a Europa está fechada, os Estados Unidos está fechado e tem mais problema. Tem uma a gente falou, vamos tentar ver o Brasil. Por isso que muitos imigrantes estão aqui agora tentando fazer as vidas deles. Como, por exemplo, você vê um brasileiro está na Portugal, um chinês está na Miami, um argentino está na Paris, um senegalês está aqui em São Paulo. Agora, o mundo, eu acho, não precisa tentar fechar ou colocar muitas barreiras. Tem que se juntar, tem que se conversar, porque a gente pega muito dinheiro que eles colocaram nos outros sentidos, para mim, que não tem importância. O que tem importância é ser humanos. A gente senta, conversar para buscar soluções, para não pegar dinheiro, colocar nas armas, fazer muitas coisas que o futuro, isso que está trazendo esses problemas que estão aqui no mundo de hoje. Legal. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente volta para continuar nosso bate-papo. Beleza? Estamos de volta com mais um Momento Bancário. O nosso tema de hoje são os debates da consciência negra e o tema dos refugiados aqui no Brasil. A gente falou um pouco da situação dos refugiados, dos imigrantes, né, negros no país e do contexto geopolítico, né? Mas a gente está vivendo aqui no Brasil hoje muitas transformações que estão colocando em risco o direito dos trabalhadores, né, como a PEC 241, que congela investimentos nas áreas da saúde, da educação. Os sindicatos estão lutando contra isso. O projeto de terceirização, que está em pauta, e a gente sabe que os negros e as negras estão nos setores mais precarizados, nos trabalhos mais terceirizados. E como que vocês estão vendo essas mudanças hoje? Como isso afetaria a população negra, tanto os imigrantes, né, que buscaram o Brasil porque acharam que tem uma cultura mais parecida, como você falou, na época do Lula, foi mais possível, né, receber essas pessoas, e hoje nós estamos num cenário de que muitas das conquistas que nós tivemos estão em risco. E aí? Bem como ele disse, a gente teve nesses 3 anos do governo Lula e Dilma, nós tivemos vários avanços na questão racial, nas políticas públicas, ProUni, FIES. Então a gente teve, com a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que a gente tinha um trabalho, tinha vários conselheiros negros e negras de vários segmentos, e a gente discutia propostas e políticas no combate à discriminação racial dentro desse espaço do governo federal. E a gente conseguia fazer essa interface com as políticas públicas dos municípios e dos estados. Então a gente tinha essa inserção. E aí quando a gente vem
desse governo, que é ilegítimo, o governo do Temer, que tira direito, a partir do momento que ele já destitui a secretaria, aí ele tem ele nomeia os seus ministros que não tem negros nem mulheres, a gente está vendo como que vai ser essa política, né? E aí você vê em vários outros desmontes. A gente pega essas PECs da terceirização, essa de congelamento de serviço público. Quando a gente fala de terceirização, quem que é atingido com a terceirização? São os negros e as negras, né? Que estão nos menores cargos, serviços precarizados. Então a gente tem que entender e fazer também, esse governo não é nosso, né? Esse governo, ele tira direitos dos trabalhadores. Eu sou funcionária pública, sou inspetora de aluno, agente de organização escolar, e a gente faz 2 anos não tem aumento. Então a gente já sabe o que é esse governo que está aí, que é aliado desse governo termo, que é o governo do PSDB, que vai de encontro a essa questão de não ter recursos públicos também, congelar os recursos públicos. Quem está lá? Quem usa saúde, educação, trabalho, a população negra está lá. E essa vai ser precarializada. Então a gente tem que fazer mesmo ações, ir para Brasília, fazer atos para combater esse governo. Eu acho que a gente tem muito claro isso. E a gente tinha uma ação lá dentro do governo federal, que é a década dos afrodescendentes. Então, onde tivesse tivesse imigrantes de África, a gente tem políticas públicas para essas pessoas, para esses imigrantes. Então, assim, quando acontece esse governo, quando a gente perde esse governo, essas políticas são encerradas, né? Então, a gente tem Moisés, como que você acha que esse governo vai tratar essa questão dos imigrantes e dos refugiados? Olha, aquilo que a gente comentou, né? A tendência é um retrocesso, né? Como o nosso companheiro comentou, no início do governo Lula, a gente tinha 17 embaixadas brasileiras em África, no final nós tínhamos 37, quer dizer, aumentou 20 embaixadas, o Lula fez 28 viagens ao continente africano. Aliás, fez 28 viagens, visitou 14 países, quer dizer, tinha um foco em África. Hoje a gente não tem um foco nem claro, nem em África, nem em América Latina, que são os países de onde normalmente a gente recebe imigrantes. E mesmo o presidente Temer sendo um descendente de libanês, nem o Oriente Médio também, né? Então, a gente imagina que vai haver um retrocesso, né? E esse retrocesso, o perigo disso é que ele se transmute no clima que está nas ruas, né? A gente já teve agressões haitianas, já teve até morte de companheiros, né? Lamentavelmente. Isso está acontecendo aqui no Brasil, está começando a acontecer nos Estados Unidos com esse discurso agressivo e xenófobo do Trump, e está acontecendo na Europa. Haja vista Brexit, o crescimento da direita na França, quer dizer, a gente tem um ambiente global, né, de pessoas com um crescimento muito grande de xenofobia e de agressividade. E eu imagino, não gostaria de acreditar nisso, mas imagino que isso também tende a aumentar no Brasil. E essa questão do combate à discriminação, mesmo quando a gente estava em momentos de mais crescimento econômico, em um ambiente mais estável, sempre foi um desafio para as centrais sindicais, para os movimentos populares, para as universidades, para combater. E aí o Moisés está falando essa questão do aumento dessa irracionalidade neste momento de crise, né? Como que nós vamos sair disso, de combater a xenofobia, de combater o racismo, sendo que a gente tem tanta dificuldade para avançar e parece que quando a gente estava chegando num momento que você democratizava mais a educação, os negros estavam entrando mais na universidade, aí agora a gente tem esse perigo de retrocesso e esse, quase podemos dizer ódio, né, que a gente vê nas redes sociais, que as pessoas têm mais descaramento de ir para uma rede social e fazer um comentário xenófobo, um comentário racista, um comentário machista. Como que vocês veem isso? A gente vai conseguir, como nós vamos conseguir sair disso? Olha, eu particularmente acredito que a gente só tem uma saída, que é, na verdade, o que ele lembrou. Nós temos que lembrar que nós somos seres humanos todos, né? E tratar todos como seres humanos. Enquanto a gente tiver hierarquização de seres humanos, nós vamos ter um problema gravíssimo de convivência. Então, eu acho que hoje a gente muda um pouco esse jogo e começa a trabalhar isso de uma forma correta, mas isso passa pela necessidade de mobilização nossa e pela necessidade da gente mudar coisas que o governo está tentando passar goela abaixo. Essa é a grande questão. E uma das coisas que eu avalio também é assim, nós que a gente discute questão racial, hoje, momentos como esse, a gente está dando uma entrevista aqui
aqui nos sindicatos bancários, isso vai para outras pessoas, porque assim, não é uma ação do negro para o negro, entendeu? É uma ação de todos para todos. Porque assim, o racismo, quando as pessoas falam, não, todos somos seres humanos, a gente sabe disso. Mas os seres humanos da pele negra são discriminados, então a gente quer acabar com isso. Quando a gente faz uma discussão nos sindicatos bancários, onde a gente não tem muitos negros e negras dentro dos sindicatos, no local de trabalho, mas faz a discussão correta dentro do espaço de repercussão, isso é um avanço. A educação, a gente tem a 10.639, a história da África aprovada, eu ia te os perguntar sobre curriculares, isso. e você não tem a implementação dela. Então, se você não começa a discutir na base com as crianças a questão da história da África, que os negros não foram só escravizados, tem toda uma história de luta, né? Foram reis, rainhas, quer dizer, tem que discutir essa história. Guerreiros, a gente tem que discutir a identidade das crianças. As crianças têm que ter uma identidade que não seja a questão racial, né? Da cor da pele, né? Então a gente tem que discutir também muito isso. E quando os negros vêm para cá, eles se assustam também, porque não tem negro. Essa denominação de negro é no Brasil que tem. Você não tem em outros lugares. A pessoa, ele é retratado como igual. E chega aqui, não, a gente tem um negro, e assim, tem aqueles que podem dizer moreninho, negro, então o racismo está instituído, enraizado. Né, nas estruturas da sociedade, institucionalmente. Então, a gente tem que combater isso mesmo. Você estava falando da lei que a gente ainda não conseguiu fazer, que vigorasse, né, da história da África, e a gente está correndo o risco de ter retrocessos, né, de tirar a história, a sociologia, não ser prioridade, mais filosofia, e aí fica mais difícil para a gente fazer o debate. Mas acho que você tem razão quando você fala que a gente pega um espaço como esse e vai conversar com os bancários, com a sociedade. Nós, bancários, temos 20% de negros no sistema. Somos quase 513 mil bancários no Brasil. A gente fez uma pesquisa junto com a FENABAN e apontou que nós somos 20%, entre negros e pardos, de pele preta, 2,4%, mulheres negras, 11%. É muito pouco, né? Então, a gente sempre fala para os bancários, se a gente quer de verdade ser um sindicato cidadão e ser um ator importante, tem que lutar pela inclusão, né, para que no mercado de trabalho também estejam representados todos, né? A gente faz muito essa luta aqui, é por isso que os militantes do sindicato sempre fazem questão de colocar o debate e de discutir no local de trabalho, que tem que ter a inclusão, né? E aí, quando a gente está falando de pautas mais globais, como vocês estão falando aqui, do combate do racismo institucional e de forma, em todas as esferas, acho bem importante mesmo a gente estar tendo esse bate-papo para fazer esse alerta, né? Que não podemos ter uma sociedade que discrimine por pele, por orientação, por gênero, né? O que a gente faz sempre. Assim, o nosso programa está acabando. Aí eu vou passar para vocês fazerem suas considerações finais. Já quero agradecer muito vocês terem vindo aqui conosco, né? Espero que o nosso debate possa contribuir para que as pessoas de verdade tenham uma consciência negra, né? Uma consciência de que a gente não tem que ter discriminação, que a gente possa fazer um pouco da nossa parte, acabar com essa questão de discriminação, de ódio, de sofrimento, né? Espero que a gente possa fazer, e eu já deixo meus agradecimentos e passo para vocês fazerem suas considerações. Também eu agradeço a cada um de vocês que está aqui. Também eu vou falar também, como por exemplo, esse mundo é muito, muito pequeno. Agora, ninguém não sabe amanhã onde você vai fazer sua vida. Para mim, eu estou morando aqui 8 anos. 15 anos atrás, eu nunca sabia que eu vou morar aqui no Brasil, fazendo minha vida aqui. Por isso, eu acho, vamos cada um juntar as mãos para pensar também, para usar a cabeça para ver o que o mundo precisa para a gente andar junto. Não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem. Todos somos iguais. Temos sangue vermelho, não tem sangue verde, não tem sangue outras cores. O Brasil é um país muito maravilhoso. Tem tudo para crescer, tem tudo para ultrapassar todos os países do mundo. Vamos juntar as mãos, vamos unir os braços, trabalhamos juntos para o Brasil crescer. Eu agradeço muito o Sindicato dos Bancários, agradeço também cada um de vocês que estão aqui.
Vou falar até o próximo. Obrigada, até a próxima. Moisés. Olha, eu acho que a primeira coisa importante é isso que a gente fez aqui, né? Dialogar, é debater, é informar. E num ano particularmente difícil que a gente está vivendo, o ano 2016, e que está sendo coroado com a eleição de uma figura, no mínimo, controversa que prega isso, eu acho que a gente não pode fechar por menos. Quem já teve um pouco mais, o Steve Biko dizia o seguinte, que migalhas são migalhas em cima da mesa ou no chão, né? Então a gente não pode aceitar migalhas novamente. Eu acho que temos que lutar para ter alguma coisa razoável, porque do jeito que está e do jeito que está a situação das pessoas nessa condição no país, a gente pode ainda viver um período pior. Isso seria lamentável. Luciana. Quero agradecer aos sindicatos bancários, acho que é importante essa discussão, acho que não só agora, mas a gente começa no mês de novembro afirmando, levantando as ações que a gente tem que fazer e resistindo. Acho que a gente tem que resistir, nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Deve resistir porque a gente está junto nessa luta. E assim, tem a CUT Nacional, ela tem a Secretaria Internacional, tem uma comissão lá que trata da questão da imigração. Eu acho que a gente pode, a CUT está aberta para isso, as pessoas podem procurar, e a gente tem toda uma assessoria lá que pode estar cuidando e ajudando os nossos parceiros lá nessa luta. Então, a gente está junto nisso. Vamos articular. Bom, muitíssimo obrigado. Muito obrigada a você que está nos assistindo e até a próxima.